aí, minha gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração e que tem feito muito sentido na minha vida e que tem mudado a minha postura. E eu queria compartilhar com vocês a fim de talvez ajudar vocês, incentivar vocês a também mudarem a postura de vocês e entender um pouquinho do que Deus faz na nossa vida. Certamente você, alguma vez na vida, assim como eu, ou várias vezes na vida, já passou por um momento difícil, por uma situação muito complicada e você questionou a Deus, você olhou para Deus e disse: Senhor, por que comigo? Deus, por que eu que estou passando por essa situação difícil? E eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão desse questionamento que a gente faz com Deus. Quando a gente se coloca diante de Deus e a gente diz: por que comigo, Senhor? Por que eu? É como se a gente estivesse dizendo assim: Deus, eu sou tão boa, eu faço bem, eu sou alguém tão suficiente, tão perfeito. Por que essa situação está acontecendo comigo? É como se a gente também estivesse dizendo para Deus assim: por que não está acontecendo com fulano de tal? Meu vizinho é tão mais pecador que eu. O meu irmão tem feito coisas tão mais erradas que eu e as coisas dão certo na vida dele. E por que que na minha vida as coisas dão errado? Se eu faço bem, se eu sou tão perfeito, né? Talvez quando você faça essa pergunta para Deus, por que eu, Senhor, você não compreende o que de fato você está dizendo, o que de fato está lá no seu coração pecador. A gente não é bom, não. Eu não sou boa. A Bíblia vai dizer que até as minhas melhores obras, elas não passam de trapo, de imundície. Então, a pergunta deveria ser: por que não comigo? Por que as coisas ruins só têm que acontecer com as outras pessoas e não comigo? Sabe por que a gente se questiona tanto e a gente fica tão irritado ou tão desesperado quando as coisas ruins acontecem com a gente, quando coisas complicadas acontecem na nossa vida? Porque a gente se acha a última bolacha do pacote. A gente se acha a última Coca-Cola do deserto. E a gente não é essas coisas tudo, não. A gente é tão pequenininho, a gente erra tanto, a gente falha tanto. A gente é tão pecador. Então por que as coisas ruins não iriam acontecer com a gente? É claro que a Bíblia também vai dizer que sobre nós, sobre a vida daqueles que creem em Jesus, sobre a vida daqueles que foram comprados e redimidos pelo sangue de Jesus, Deus olha para a gente com um olhar de graça, de misericórdia. A justiça dele está sobre a nossa vida pelo que Cristo fez na nossa vida. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, se na verdade Deus fosse tratar a gente como a gente merece, a nossa vida seria bem pior. Bem pior. Deus tem me sacudido a respeito disso, sabe? As coisas ruins, elas vão acontecer na nossa vida, assim como coisas boas, coisas maravilhosas também acontecem na nossa vida. Então, eu acho que, na verdade, o nosso questionamento a Deus deveria ser quando as coisas boas acontecem na nossa vida. E eu tenho percebido muito isso. E, às vezes, acontecem coisas tão maravilhosas na minha vida, aqui em casa, que eu fico assim: meu Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso se eu sou tão ruim, se eu sou tão pecadora? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Meu Deus, eu não mereço, não. E eu acho que é assim que a gente deve andar, sabe? Eu não tenho que questionar a Deus pelas coisas ruins que acontecem na minha vida, não. Eu não tenho que questionar a Deus porque Ele colocou um desafio na minha vida, não. Mesmo que eu não entenda o motivo, mesmo que eu não compreenda, eu preciso aceitar. Tudo que Deus faz na nossa vida, tudo, gente, entendam isso, tudo que Deus faz na nossa vida é por um propósito. E eu já falei isso em alguns vídeos aqui. Eu gosto muito de pensar que a nossa vida ela é feita de propósitos. Então, a situação difícil que você está passando na sua vida, se você olhar pela visão de Deus, se você tentar extrair dessa situação difícil um ensinamento bom que Deus está tentando te fazer, você vai parar de ver as dificuldades como algo extremamente ruim. A Bíblia vai dizer que todas as coisas, não são só as coisas boas, mas todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, minha gente, tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou de ruim, tem cooperado de alguma forma que a gente talvez não entenda, mas tem cooperado para o nosso bem.
E tem outro versículo que eu gosto muito, 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 que diz assim: o que vocês não entendem agora, vocês vão compreender depois. Geralmente, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente não consegue entender e realmente o primeiro questionamento que vem na nossa mente é: por que, Senhor? Por que eu? Por que está acontecendo comigo? Mas entenda, você pode não entender o que está acontecendo agora, o porquê dessas coisas estarem acontecendo agora e por que está acontecendo com você e não com seu vizinho. Primeira coisa, você não é bom o suficiente para receber as coisas maravilhosas de Deus. Você merecia coisas bem piores, assim como eu também merecia coisas bem piores. Segunda coisa, o que está acontecendo com você agora, você pode nem entender, você pode se revoltar com Deus, você pode ficar indignado e você não está entendendo, mas pode ter certeza que lá na frente você vai entender bem direitinho por que está acontecendo isso e você vai agradecer a Deus. Você vai agradecer a Deus por Ele ter te dado um não. Você vai agradecer a Deus por você ter perdido o emprego. Você vai agradecer a Deus por algumas pessoas terem saído da sua vida. E quando Ele coloca um desafio na nossa vida, quando Ele coloca uma situação difícil na nossa vida, é porque Ele já tem a solução. Acredite nisso, creia, isso é sério, gente. Quando algo ruim ou algo muito difícil é colocado no nosso caminho, é porque Deus ele já tem uma solução. E esse deserto que você está passando, esse momento difícil que você está passando, pode ter certeza que vai te fortalecer. Pode ter certeza que lá na frente você vai ser uma pessoa muito mais madura, uma pessoa muito mais forte e uma pessoa que confia muito mais em Deus. O deserto é a nossa escola e tente extrair o máximo de ensinamentos que você puder quando você estiver passando por um momento difícil. Porque quando a gente está passando por coisas boas, a gente não presta atenção em nada, tá tudo tão bem, né? Mas quando as coisas ruins acontecem, pode ter certeza que tem um ensinamento, tem uma lição por trás de tudo isso. Então eu espero de verdade, que se você está passando por um momento difícil, se você está passando por uma tribulação, se você está passando pelo deserto, que você possa extrair uma lição disso, que Deus possa te fortalecer e que você diga: tá bom, Senhor, por que não aconteceria comigo? Tem um propósito em tudo isso e eu vou viver, igual diz o louvor, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Então que você possa ser abençoado nesse dia pelo Senhor e que você saia dessa situação que você está passando difícil muito mais forte. Em Cristo a gente é muito, muito mais que vencedor. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!